Cara de marinheirinho. Eu tava com uma cara de brava. Eu sou Isabel Martins Viscardi. Meu sobrenome de solteira é Isabel Martins, né? Fernandes. Me casei com José Bernardo Viscardi, por isso o meu sobrenome Viscardi. Aos meus... Que idade que eu tinha mesmo? 2 anos e meio, mais ou menos, eu sofria poliomielite. Naquela época não existia ainda a vacinação contra a polio, então, infelizmente, eu peguei a polio. Conta um pouquinho pra gente a história dessa foto, mãe. Nessa foto eu estava com 2 anos e meio, mais ou menos. Mamãe tirou essa foto porque ela tinha medo que eu ia falecer, porque eu tinha sofrido a poliomielite e estava muito mal. Aí ela me tirou essa foto com medo de me perder e não deixar nenhuma recordação. Então eu estou aqui de laço e tudo na cabeça, me apresentando para vocês. Ô mãe, qual é a primeira lembrança que você tem de quando você tinha polio? Que tipo, quando você se deu conta de que você tinha polio, você se lembra? Eu me lembro porque, primeiro, tinha dificuldade de andar, né? E segundo, que também eu recebi assim, como se diz? Não sei, vai conversando, para quê? Recebia muita discriminação das pessoas por ter uma perninha diferente. Mas a partir daí, papai e mamãe me cuidaram muito bem, me levaram aos médicos e receberam a triste notícia que era a polio, não tinha cura. O médico na época se chamava Dr. Nazaré. Ele disse que tinha uma filha na mesma idade que a minha, na mesma circunstância, que não tinha nada mais a ser feito. Passei por longos tratamentos, passei por cirurgia, gesso, botinha, aparelho. Então eu tive uma adolescência bem conturbada, bem dolorida. Mesmo assim, eu era muito peralta, não parava. Aquele aparelho com aqueles ferros na perna me beliscavam a perna. Eu andava de bicicleta, eu queria fazer tudo que eu gostava, amava, né? De brincar. Corria no terreirão do meu avô e fazíamos muitas peripécias junto com as primaiadas. Minhas amigas também participavam das brincadeiras comigo, a Ivana e a Delacir, que era uma graça de pessoa. Não sei onde ela está hoje. Está viva, mas não sei por onde ela anda. Nossa, eu brincava até demais, era muito sapeca, subia escada, queria pegar os pombos que estavam lá nas comunheiras do telhado. Mamãe vivia me corrigindo, que eu subia nas escadas, podia cair, quebrar essa perna que estava boa, então... Mas eu era meio incorrigível, eu queria fazer as coisas, né? Eu não tinha muita noção do perigo, das consequências do perigo, né? E como foi quando você era criança? Antes dos 13 anos, você fez alguma cirurgia? Você se lembra? Eu fiz a cirurgia do pé, que eu tinha o pé, ele era assim. Então, para deixá-lo assim, eu tive que passei por duas cirurgias muito dolorosas, lá em Ribeirão Preto. Foi o Dr. Fábio Musa que me operou, não esqueço o nome dele até hoje. Fui internado por vários dias lá, depois vim para minha casa, fiquei sem andar um período, depois andei com aparelho, botinha, e agora ando sem apoio de nada, graças a Deus, com minhas próprias forças. E então, você, pequena, fez 2 cirurgias do pé, depois na adolescência você fez outras cirurgias? Fiz na perna, que a perna
estava fora do esquadro. Segundo o médico, ela estava torta e o pé estava levando a tirar fora do prumo a perna. Então, ele me operou a perna, fez uma cirurgia um pouco abaixo do joelho, me cortou, me fraturou o osso, colocou a perna no prumo, depois colocou pino. Eu fiquei com esses pinos mais de mês, segurando o osso até o osso cicatrizar direito no outro lado. E assim eu fui vivendo de sofrimento, né? Impossibilitada às vezes de fazer aquilo que eu queria, mas mesmo assim eu era meio teimosa, eu tentava fazer, eu procurava fazer. E tudo deu certo, graças a Deus. Nesse meio tempo eu trabalhava, lecionava na zona rural, perto de Valentim Gentil, eu dirigia, estrada de barro, muito barro, mas eu sempre fui habilidosa na direção e conseguia me sair bem. Às vezes até virava do outro lado. Eu estava indo para Cardoso e o carro virava como se estivesse voltando para Votuporanga. Mas mesmo assim, eu não sentia medo, eu sempre enfrentei a terra, o barro, sem nenhuma restrição. Até hoje não me queixo. E quando você tinha 40 anos, a gente já era nascida, você fez outras cirurgias, não foi? Isso, quando vocês já eram nascidas, eu fiz 2 cirurgias, né? 2 cirurgias na perna, para acertar a perna, né? E o pé. E como foram essas cirurgias, mamãe? Muito sofrimento. Uma, que eu tinha vocês pequenas, eu tinha que ficar de repouso. Não podia andar. E não podendo andar, automaticamente não podia fazer minhas coisas. Eu tinha que ficar só sentada, deitada. Então foi um período difícil para eu passar. Muito calor, mãe, de gesso? Como foi com o gesso? Com o gesso provoca muito calor, né? Eu sentia muito calor na perna, que estava engessada, mas não podia. E tinha muita coceira, eu enfiava a régua para coçar a perna lá por dentro. Nossa, eu não deixava por menos. Eu me virava. E você estava me contando que teve cirurgias que você não fez, já depois de adulta. Você podia ter feito mais uma cirurgia? Seria de alongamento de perna, porque eu tenho 2 centímetros, quase e meio de perna mais curta. Então eu teria que fraturar acima do joelho na coxa, a perna. O médico fazia um enxerto ósseo e eu teria que ficar deitada ou sentada esperando a cicatrização desse procedimento. Eu não tive coragem, porque nesse alongamento de perna exigia uns 6 meses de gesso. Eu já havia passado por 2 fases de gesso, eu não suportaria mais gesso. Então, acabei não fazendo. E os sapatos? Como que é? Quando você vai comprar um sapato, como faz? Sapato agora, se são pares que eu posso comprar, eu preciso comprar 2 pares, porque o pé pequeno é uma numeração, calça 30 e o grande 35, então eu tenho que comprar 2 pares para cada par que eu use. Então, eu gasto um pouco mais, mas eu fico assim mesmo agradecida porque eu encontro. E quando você era menor, era sempre no sapateiro? Quando eu era menor, fazia botinha no sapateiro, que machucava demais. Tinha um aparelho também, que vinha os ferros até na altura do joelho, que me machucavam, mas eu era muito peralta, andava de bicicleta, corria. Então, o ferro do aparelho me beliscava a perna e eu vivia com a perna com feridinha na canela. Ô mãe, e quando você era criança, que não tinha dinheiro para comprar as coisas, como é que a avó e o avô faziam? Quais os sapatos que você usava quando era criança? O avô, não sei te dizer o sacrifício que ele fazia, mas eu tinha um sapateiro que hoje eu acho que ele é falecido, seu Dácio, agradeço muito a ele, que ele fazia
minhas botinhas, né? Eu andava de botinha. Depois, quando eu tinha aparelho, ele me acrescentou o aparelho. E eu andava assim até abandonar tudo. Andei depois, até hoje eu ando sem o aparelho, né? E me canso um pouco mais, tenho um pouco mais de dificuldade, mas eu ando, graças a Deus. Passeia o mundo todo, né, mãe, hoje em dia? Isso, viajo, passeio, não deixo de curtir minha vida. Como você se sente ao saber que voltaram a ter casos de pólio no Brasil, porque a vacinação não anda muito bem, os pais com dificuldade de vacinar os filhos e o governo também não incentivando a vacinação? Está existindo no Brasil, aí, graças a Deus, a vacinação contra pólio, mas ainda falta para que nossos governantes incluíssem mais e mais as vacinações, de um modo geral, não só da pólio, como de outras doenças, né? Principalmente essa como a pólio, que fica a vítima fica impossibilitada, às vezes, de andar, tolhida em seus movimentos, ou de cama. Então, que a população tivesse mais incentivo dos nossos governantes para a vacinação. Ou mesmo da própria vacina, que às vezes não tem, né? Então, mas eu fico muito triste em saber que um país como o nosso poderia ter mais recursos em ajudar essas crianças, pessoas que necessitam, que precisam da vacina, né? Não sabem que o quão grave é essa doença, o quanto de sofrimento ela ocasiona nas pessoas afetadas. E que recadinho você deixa para os pais? Eu pediria aos pais que, por quão difícil que fosse, desse um jeitinho para vacinarem seus filhos. Quer deixar um recadinho para quem está assistindo você? Para quem está assistindo, eu agradeço pela paciência em me ouvir. Espero que com o meu recadinho vocês se conscientizem quão difícil é essa doença, a poliomielite, que afeta um órgão, um braço, uma perna, a pessoa fica impossibilitada de andar, depois começa a caminhar, depois tem outros tratamentos, né, para ficar melhor, né? Poder caminhar melhor. Um beijão a todos e muito obrigada. Vamos lá pro fundo?